Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso programa Informação. Agora são 5 horas e 11 minutos. E quarta-feira você sabe que é aquele dia que a gente tem a nossa DR, que é discutindo a relação, sempre com temas atuais. E sempre quem participa conosco às quartas-feiras é quem está aqui hoje, a doutora Fernanda Bastos, que é psicóloga, doutora em neurociências, que já está ali com um dos filhotinhos, né, Fernanda? Em batom. Hoje, com um monte de problema, cheguei aqui, peguei, passa tudo, né? Meu amor. Uma E além da paixão. doutora Fernanda Bastos, nós temos aqui também às quartas-feiras o doutor Dyson Portanova, advogado, Como é que estamos? especialista na área previdenciária, a quem a gente também dá os parabéns, que saiu aí em rede nacional, né? O ganho de causa do Dr. Dyson Portanova, que poderia explicar pra gente, né? E levar a público as pessoas que não tiveram acesso à Folha de São Paulo, um jornal, né, nacional e tal, viu só? Parabéns, muito orgulho, assim, um gaúcho, né? Nós é que... advogado gaúcho nosso. Nós é que nos orgulhamos de poder representar os segurados que muitas vezes ficam desassistidos, né? E quando a gente consegue obter uma vitória a esse patamar, a esse nível, no Supremo Tribunal Federal, um placar relativamente apertado, foi 6-4, de uma matéria extremamente complexa e ao mesmo tempo simples, que é uma situação em que os trabalhadores muitas vezes acabam exercendo por mais tempo a sua atividade e ganhando um benefício menor. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que é incompatível com o sistema jurídico brasileiro, fere cláusulas pétreas, como os direitos fundamentais e o direito adquirido, e fere também o bom senso, né? Eu acho que a expressão melhor do ministro Joaquim Barbosa nos define que seria completamente desproporcional e desproposital um trabalhador trabalhar mais, contribuir mais tempo para ganhar menos. Então essa foi, em resumo, a vitória que se obteve no Supremo Tribunal Federal de um processo que se arrastou por mais de 15 anos. Parabéns, doutor Dyson Portanova. E também às quartas-feiras conosco, já chegando, a doutora Kátia Severo, que é a cardiologista. E hoje nós vamos falar sobre o sentimento, sobre a possessão, sobre ciúmes, e você vai participar através do telefone 51, código de área 51, 2111 7780. Eu quero mandar um super beijo especial ao pessoal em Rondonópolis que nos assiste. Todos os dias eles ligam, um amor, e assim, aí ontem até ligou uma telespectadora, a dona Marília. Ela tem 72 anos e diz que não perde um programa. E ela, detalhe, ela não é gaúcha. Então é legal que a gente começa a fazer amizades, a ter novos telespectadores de outros estados que não conheciam o nosso trabalho, mas que gostam, que se divertem, que se informam, aqui das 5h10 até as 6h10, que é diariamente o nosso programa ao vivo. Mas olha só, eu estou com esse também, a Fernanda está com, eu estou com um filhotinho aqui de Shih Tzu, e quem vai falar conosco hoje sobre o comportamento dos nossos bichinhos, ele é veterinário, especialista em comportamento animal, que é o Pedro Ferraz. Pedro, boa tarde, bem-vindo ao programa. Obrigado. E os bichinhos... Tu trouxeste Shih Tzu, que tu és criador, né? Na realidade, nós temos uma criação de Shih Tzu, né, onde a gente faz as vendas pela clínica. E hoje eu trouxe aqui animais de duas raças, né, que para a gente poder mostrar uma relação entre o querer e o poder, né? Eu querer ter um Shih Tzu, eu querer ter uma Golden, eu querer ter a Golden num apartamento, e para poder quantificar essas relações onde os animais e os proprietários começam a ter alguns problemas, principalmente na relação comportamental, né? Sim, aqui nós na boa escolha. Eu só quero mostrar assim o tamanho dele, ele está com 50 dias, é isso? São animais que estão com 50 dias, é um macho e uma fêmea, são bicolores, né? É lindo, olha só, parece tudo trabalhado a cor. E são cães que chegam à idade adulta com um peso em torno de uns 4 a 6 quilos. Cachorro para apartamento cachorro para apartamento. Né? É um cachorro, tem uma história bem interessante. O Shih Tzu é considerado o cão do amor, né? Porque na realidade conta a história que um príncipe da região era da China, que era um pequinês, né, a fêmea, que era de uma rainha, e do outro príncipe, que era da outra região, se não me engano, da região do Lhasa Apso, né, que era a região dos monges, e eles tinham um amor, assim, que não poderia jamais, em função das suas
diferenças religiosas se concluir, e ele mandou o cachorro dele para ela, e aí, no cruzamento entre o Lhasa Apso e o pequinês, surgiu o Shih Tzu, Ai, não sabia que é considerado como cão do amor, né? Então, ele é uma derivação já da própria raça do Lhasa com o pequinês. Então, para presentear o seu amor, nada melhor do que Nada dar um melhor. Shih Tzu, viu, doutor Dyson Bartanova? É. Olha só. E esses dois estão... O compromisso de cuidar de um cãozinho desse deve ser muito grande, né? De ambos aí, né? É verdade. A responsabilidade da posse, ela é essencial na compra de um animal, né? Vamos ver quem está na linha para participar do nosso programa, que é ao vivo, para você participar. Quem fala? Alô, Helena? Daqui um pouquinho eles fazem, então, aí a ligação com a Helena, que é telespectadora, para participar pelo 2111-7780, código de área 51. Aí é que tá, o doutor Dyson falou, a responsabilidade, né? E uma coisa que eu acho errada, e já vi amigas minhas fazendo isso, é presenteando a filha pequena ou filho de 5, 6 anos com um cachorro, como se fosse um brinquedo. E a gente sabe que não é, que inspira cuidados como se fosse um ser humano, né? Exatamente. Na realidade, hoje a gente deve ter um consenso familiar na hora de se ter um animal, né? A escolha da raça, o momento de se ter ou não, né? O espaço que se tem, tudo isso tem que ser colocado no papel para poder identificar aí a possibilidade de se ter ou não um animal e também qual o tipo de animal que vai preencher aquela solicitação da família, né? Se é um animal de companhia, se é um animal de guarda, qual o tipo de atitude que o animal deverá ter perante essa família. O grande problema disso é que às vezes as pessoas acabam confundindo e tratando animais numa situação muito familiar. Então, na realidade, o cachorro é um animal que vem de matilha, que vive numa condição social de matilha. E nós vivemos numa condição de família, onde há concessões. Na matilha não existem concessões. Ou ele pode, ou ele não pode. Então, na realidade, quando tu traga um animal para dentro de casa, confunde a cabeça, a psicologia do animal em função do quê? Em função dessa total liberação que o ser humano acaba dando, às vezes, para ele, que depois ele quer incutir como sendo uma situação negativa. Ou seja, eu deixo ele subir no sofá hoje, mas amanhã eu não quero que ele suba porque está vindo uma visita. Ele não entende isso. Ou ele pode ou ele não pode. Se um dia eu deixei ele subir, na cabeça dele eu sempre vai poder subir. Então, a realidade é que as pessoas não entendem muito isso. E aí acabam ocorrendo problemas comportamentais no cão. E a culpa sempre vai ser do cão. Né? Tanto é que, na realidade, para se mudar isso, se muda o comportamento do dono. Porque o comportamento do dono é que vai instituir o comportamento do cão. O cão é um espelho do dono. É a mesma coisa que dá comida quando está almoçando, quando está fazendo as refeições, né? Aí fica o cachorro ali, querendo comida. Aí, se um certo dia lá chega alguém, ai, coisa, sai, fulaninho, coitado do cachorro, não entende nada. Exatamente. Aí o cachorro começa a virar um problema, entendeu? Porque o cachorro não para de ficar aqui querendo comida. Ou o cachorro pula em mim quando eu chego em casa, ele fica pulando em mim. É que o problema é o seguinte, as pessoas quando não entendem essa relação, elas acabam cometendo erros, assim. Eu chegar em casa, o que o cachorro quer quando ele vem pular em ti? Ele quer a tua atenção. Ali, ó, aquele ali já quer atenção, ó. Ela já está pulando ali, ó. Ela está sentindo que ninguém mostra ela. Ela já está querendo... Ela está querendo, solicitando o tempo dela. Ela já está solicitando, claro, olha ali, ela já está pulando, já está dando a patinha, ela já está adestrada. Na realidade, a Kiara, ela é meio fora da... Porque como ela vive dentro da clínica, ela é a relações públicas. Ela recebe todos os cães. Então, assim, ela tem um temperamento muito bom, é uma cachorra que faz um senta, faz um deita, mas se me chegar aqui um adestramento nela, ela não seria um animal, assim, de adestramento de ouvido, que eu pudesse soltar ela, né, e ter confiança que ela não vá sair atrás de algum lugar. Kiara. Vamos ver se ela... Não, ela só... Kiara. Aqui, ó, senta aí, ó. Senta, Kiara. Isso. Olha, pronto. Isso. Ela tá com que idade aqui? Está com 7 a 8 anos já, né? Kiara agora, uns 20 dias atrás, aí sofreu uma cirurgia, né, para castração, porque ela teve uma piômetra, que é uma infecção uterina. E aí acabou tendo que participar de um procedimento cirúrgico meio sem querer. Até que idade que vive, por exemplo, um cão de grande porte e um de pequeno porte? Na realidade, o tamanho, ele tem uma característica bem interessante, porque quanto menor o cão, maior o tempo de vida dele. Quanto maior o cão, menor o tempo de vida dele.
Agora, a alimentação, os cuidados, isso prolonga também. Sim. A minha está com 13 anos e fez uma série de exames, não tem osteoporose, não tem nenhum problema de doenças, assim, típicas da idade, porque está 13 anos para poodle já é mais velhinho, né? Na realidade, o animal já é senil, né? A partir dos 9, 10 anos, entra num quadro de senilidade. Dentro desse quadro, a gente tem que ter algumas observâncias, por exemplo, uma alimentação mais adequada. Em relação ao animal mais senil, ele tem um gasto energético menor do que um animal mais novo, né? Então, nessa situação, é importante que a alimentação seja uma alimentação mais adequada, que as atividades físicas sejam mais controladas. Então, nesse tipo de situação de idade, sempre temos que ter esse tipo de cuidado. Fernanda, coloca aqui do ladinho dela, que ele vai enquadrar para mostrar a cor. Olha, são irmãozinhos, ó, e um saiu mais escurinho, outro não, mais... eles não são irmãos. Ah, não são irmãos, são. É um nascido no dia 5 e outro nascido no dia 7. São de mães e pais diferentes. Então, quem ganhar de presente é sinal de amor, é isso? O Shih Tzu... Que amor, vocês têm cachorro? Tudo bem, doutora Kátia? Bem-vinda ao programa. Quem é que tem cachorro aqui? Eu já tive bichon frisé. É uma paixão. Os cachorros, eles são... E eu fazia atendimento no consultório com meus pacientes, com criança, principalmente com cachorro. O meu e o do cliente, né? Eu fui veterinário da Polícia do Exército durante 6 anos e desenvolvemos um projeto lá com crianças vítimas de maus tratos e animais de estimação, né? E eu tinha um grupo de profissionais, fisioterapeuta, psicólogos, e a gente trabalhava o cachorro, o profissional e a criança, né? Durante 3 anos, que foi o período que eu fiquei dentro da Polícia do Exército, esse projeto ele funcionou muito bem, todas as terças e quintas. E é um trabalho que funciona muito. Muito. Bem. Essa parte da psicologia, a parte do afeto, né? Do fator cognitivo, né? Agora, tem uma coisa importante também na questão dessas doenças, que é a alimentação, que é manter aquela alimentação com só ração, né? E as pessoas insistem em dar. A minha come fruta, mas tu acha que é muito... Na realidade, eu digo sempre o seguinte, assim, todo o alimento que o animal encontrar na natureza, ele pode comer. O que ele não pode comer é o que ele não encontra na natureza. Aí o meu cliente diz assim, mas a ração ele não encontra na natureza. Mas a ração, estamos falando de um alimento que é feito para o animal. Tá? A produção da ração é feita com alimentos que tem uma cadeia de proteína, de carboidratos, de vitaminas que precisam ser balanceados, e isso tudo é em favor ao cão. Agora, por exemplo, fruta, verdura, não tem problema. O cachorro pode comer, claro. Um cacho de banana no dia vai dar problema. Sim. Mas um pedacinho de banana, um pêssego, uma fruta qualquer pode comer sem problema algum. O que ele não pode comer é o que ele não encontra, que é o chocolate, que é o açúcar, que é o sal, que é o condimento. Isso faz mal, né? A morfologia renal do cão, ela tem uma diferença básica para o ser humano. Ela é justamente oposta, onde a zona cortical e uma zona medular. A zona cortical externa e a zona medular interna. E a do cão é o contrário. Então, o sal para o cão, ele se torna um veneno. O rim, ele funciona como se fosse um coador. Então, quando o rim está coando, ele elimina os microelementos para a bexiga e retém os macroelementos para serem reaproveitados. Na realidade, quando começa a ocorrer a alimentação com sal, esse coador, ele começa a se corromper. E começa a passar macroelementos para a bexiga. Só que chegando na bexiga, a bexiga não sabe o que vai fazer e começa tudo a colar um no outro. E aí forma o cálculo vesical, né? Que são as pedras que o animal não consegue urinar, porque tem pedra retida na uretra. E às vezes chora, a pessoa não sabe por quê. Exatamente. Eu já fiz cirurgias de tirar um ovo de codorna, assim, de uma pedra de sal de dentro do New Yorkshire. Bom, Pedro Ferraz é veterinário, especialista em comportamento animal, a quem a gente agradece hoje aqui a presença. Telefone 3019-2625, né? Isso. 3019-2625. E aqui está, então. Doutora Kátia, tem cachorro? Um cuvas. Cuvas. Cachorro de grande porte. Mas aqui em casa, né? Aí já dá, apartamento já não dá. Doutor Dácio não tem, né? Não. Então, quem quiser presentear o doutor Dácio, o símbolo do amor é o Chico. Minha filha já tem por mim, ela tem um gold, um labrador, esgotou as cotas animais lá. Então tá aqui, olha, muito obrigada, viu, Pedro Ferraz? Obrigada também a Fernanda. E aos 2 filhotinhos, tem mais lá? Tem outras? Tem esse casal? Não,
Está com uns 6 animais para venda. 6 para venda. Isso. Ela não, ela é a Relações Patrimônio, Públicas. patrimônio Públicas e patrimônio Ela é a da Planet mascote Dog. da clínica. Obrigada, gente, pela presença. Bom, vamos então falando do que? O chimarrão está mais caro, é isso? O chimarrão está mais caro. O preço da erva mate aumentou 15%. Quem é que gosta de chimarrão? Vocês tomam chimarrão? Sim. Toma, doutora. Ocasionalmente. Eu também, ocasionalmente. Fernanda Bastos, toma chimarrão? Tomo. Gosta de chimarrão? Vai gastar mais agora. Vai gastar mais, exatamente. Eu vou deixar para ela e para a Kátia comprar o chimarrão, a gente já vai na carona, né? A gente aproveita o embalo. Então, o preço da erva mate vai aumentar, aumentou já 15%, e tem uma matéria da Ubra Notícias para você conferir aí sobre este hábito dos gaúchos que agora está mais caro. Moída, grossa, com chá. São várias as opções. Até quem não é gaúcho quer experimentar. Socorro veio de Natal, no Rio Grande do Norte, e estava curiosa. Como é a primeira vez que eu estou aqui, na minha região, não existe, né, a erva mate. E o sabor, né, na verdade. Vamos experimentar, então? É um gosto de como todo chá. O que eu estou sentindo, não estou sentindo o aroma. Mas a notícia não é boa. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de erva mate do país. Mesmo assim, no último ano, a Emater registrou redução na área plantada de 45 mil para 30 mil hectares. Entre as causas para diminuir o plantio são apontadas a estiagem e os altos custos de mão de obra. O produtor partiu então para culturas que dão mais lucro. O consumo aumentou em função da renda das pessoas que aumentou e a produção diminuiu em função de que os agricultores estão preferindo, em alguns, outra cultura e cortando pés da ervateira, da planta, para substituir por outra cultura, como soja, como milho, que eles consideram mais rentável. E isso está diminuindo a oferta da erva mate. Nesta banca que vende erva mate há 25 anos no mercado público, o preço chega a ser alterado 4 vezes no mês. Hoje, 1 quilo sai em média R$ 8,00. Ruim para a Graciela, que consome 5 quilos por mês. A tradição em Antônio Prado, onde mora, é tomar várias vezes ao dia. Toda vez que a gente vai no mercado comprar erva, a gente vê que o preço tem subido, aumentado, né? Mas não tem como substituir. O chimarrão é a marca registrada do gaúcho. E para ser bom mesmo, precisa ser bem cevado. Mas com a erva mate até 15% mais cara, vale seguir algumas dicas para aumentar o período de conservação. Que dicas são essas? Bom, primeira dica que a gente sempre dá é erva mate a granel. Se erva a granel, tu vai ter uma diferença de 20% a 30% de uma erva empacotada. E quem não tem o costume de consumir a granel só de pacote, é comprar uma quantidade maior e conservar na geladeira, que ela vai durar de até 30 dias com o sabor e a cor de uma erva bem novinha. De preferência, as erva mates embalada laminada, que essa dura bem mais tempo. E para quem não abre mão de um bom mate, resta pesquisar para que o ritual tradicionalista possa se repetir todos os dias. Tá aí, ó, viu só? A gente tá indo aqui porque vai fazer o quê, né? Tem gente que ainda bota no chimarrão erva, fica bom também. Eu não tenho muito hábito de chimarrão, mas acho bem legal, assim, quem curte agora no verão também tomar. E não é tão quente, né? Ele não é tão quente como as pessoas pensam que... Não é para ser, que né? Porque deva ser. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma incidência aumentada de câncer de laringe por conta de boca, por conta de que as pessoas tomam chimarrão muito quente. De boca, de lábio. Não, e tem outra, tomar na mesma bomba que outra pessoa. Eu sou contra. Já falei isso, médicos infectologistas já falaram aqui que transmite doença, assim. Eu sei que um monte de gente vai odiar isso que eu falei, mas não sei o que estou falando. Faz parte de uma cultura, Faz né? parte da cultura, mas eu já sou mais chata para essas coisas, assim. Eu já não gosto de tomar no copo dos outros. É verdade. Bem, não. Não. Vocês tomam no chimarrão que os outros tomaram, na mesma bomba?
Culturalmente não, sim, né? Claro que sim. São sempre politicamente corretos. Mas, Cris, não é politicamente correto. É uma realidade. É uma realidade. A realidade tu não é tem um essa. chimarrão, aí vamos tirar a bomba agora, vamos botar a bomba da Cris, agora a bomba da Fernanda. Cada um leva sua bomba. Não, e cada um não toma o seu chimarrão. Se tu vai tomar um chimarrão num grupo, é um chimarrão para todo mundo, né? Então não vamos E a ritualística é muito mais a ver com o campo, ritual é né? esse. É o final de tarde, quando o campesino, o campeiro, né, sai para, depois de arrebanhar o gado e tal, eles vão sentar para conversar e o chimarrão é o elemento de integração. Não, e o chimarrão integra os casais também. A gente vê, às vezes, está caminhando, aí um convida para tomar um chimarrão, quando vê já estão ali. Mas o assunto de hoje é sobre relacionamentos. Alguns integram com o chimarrão. O chimarrão não é meu, eu quero outro. Eu quero outra erva. Mas é quando começa a brigar, já é o fim do relacionamento. Estão brigando pelo chimarrão, claro. Não pode. Não, alguém tem que ser ocupado, né? Nunca é eu, tu, ou nós, é o chimarrão. Mas a doutora Kátia Severo também, ela que é cardiologista e mestre em medicina do esporte. Hoje nós vamos discutir as relações dos casais, vamos falar sobre a dificuldade que algumas pessoas encontram em desfazer uma relação, muitas vezes que não está feliz ou que não concorda com algumas coisas. Aquela famosa engolidor de sapos, né? Que aí chega uma hora que explode. Então eu trouxe a ideia para o grupo, né, da gente discutir uma crônica que o Carpinejar publicou na Zero Hora há 2 domingos atrás, em que uma mulher, escreve para ele contando da sua história com o seu parceiro, então que tinha uma relação os dois e que, enfim, por conta da família dele, acabaram se separando e que ela gostaria, então, de retomar essa relação. E o Carpinejar, então, ele entra num tema colocando, assim, como é a relação dos homens em relação a isso, a retomar uma relação, ou a voltar, ou sair de uma relação e entrar numa outra relação. Vocês acham, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que os homens têm mais dificuldade de entrar numa relação do que as mulheres? Dr. Dyson pode. Porque Mas nós estamos falando sobre os homens, né? É a opinião de um homem, né? Eu acho que o Jabor também tem um texto muito parecido com esse, onde ele faz uma análise um pouquinho mais ampla, né? Que ele tenta trabalhar mais com a psicologia feminina, e da aceitação da mulher, né? Ele trabalha com um pouquinho da dominação masculina também, que a gente acaba convivendo muito com isso numa sociedade machista, né? Eu creio que entrar ou sair de uma relação é tão mais fácil quanto mais difícil, dependendo do comprometimento que tu tem com ela. Não existe, é mais fácil para o homem, mais fácil para a mulher, ou tu termina e... Com a relação ou com a pessoa? Com a relação. Não comprometimento com a pessoa. Não, tu te mantém relacionado com a pessoa à medida em que a extinção dessa convivência afetiva ou dessa relação entre o amor, o sexo, a paixão se esgota, tu só vai manter uma relação com a pessoa se durante o período em que tu estivesse com ela teve respeito. Isso aí para mim é fundamental. E o respeito não é dizer assim, eu nunca bati nela, eu nunca apanhei dele. Não, mas nós temos relações que se estabelecem assim, né? Ultrapassou os limites, né? Mas tem pessoas que convivem assim. Tem, então, claro. Tem que ser realista. Então, o respeito se diz efetivamente dizer assim, olha, nós tínhamos falado, eu acho, na outra vez, qual é o pacto que tu vai estabelecer na tua afetividade, quais são os limites, quais são as liberdades e aonde que cada um se encaixa nesse processo. Porque se você disser assim, a minha relação é contigo, eu não quero ter parceiro, fechei minhas portas, tu é minha parceira, no momento que tu tiver a extinção dessa relação, dessa afetividade, tu não precisa extinguir o relacionamento pessoa-humana, porque se aí você chegar à extinção disso é porque há um desequilíbrio de uma ou de outra parte, né? Eu acho que isso é fundamental que a gente apanhe, porque apanhe no sentido de compreensão, porque nós vemos assim, muitas vão chegar, e aí eu vou roubar um pouquinho do Jabor, eu acho que até o Carpinejar trabalha com isso, vão chegar a querer retomar a relação, porque viram que naquela relação que ela vivia era mais satisfatória. Havia mais equilíbrio, havia mais respeito, havia mais troca, havia mais liberdade e muitas vezes a gente não consegue administrar isso quando está dentro da relação. A gente acaba vendo de fora e aí se perde o tempo, né? É como no nosso jargão diz assim, a fila anda, né? E aí as pessoas acabam perdendo aqueles momentos e muitas vezes estes momentos eles não se resgatam porque se faz uma opção diferente. No momento que tu é descartado, obviamente, tu passa pelo sofrimento, pela dor
E nós tínhamos até o nosso amigo, foi o psicanalista que teve outra vez aqui, que ele dizia assim, é uma dor de morte, mas depois que ela passa, ela é absorvida. Né? Então, Fábio, eu acho porque não é a morte. Não é, exatamente. Então, esse limite, esse limiar e essa diferença entre o respeito para se manter a conjugação como pessoa, para mim é fundamental. Mas o que eu queria colocar, assim, o que eu queria levantar, na verdade, é uma coisa meio polêmica, assim, que o Carpineira já coloca, que em relação ao comportamento masculino, que ele coloca ali, que o homem, para sair de uma relação, eu não estou defendendo, nem estou criticando, nada, que o homem, para sair de uma relação, ele está com o pé noutra relação. Isso é uma coisa antiga que as avós ainda falam. Ele está com o pé numa outra relação e se ele sentir que ele está firme na outra, daí ele larga aquela e firma o pé nessa. Eu não concordo. Não, isso não é a minha postura. Finalmente convida. Isso é o que ele coloca. Isso é o que ele escreve. Tá, não é o que eu... Nós vamos debater aqui, vamos conversar as nossas opiniões. Então, assim, não é isso que a gente vê na prática. A gente vê que os homens, eles se acomodam muito mais do que as mulheres. Muito mais. O Dr. Dyson tem amigos, né? Não precisa falar por cima, fala pelos amigos, né? Uhum. Os homens, eles se acomodam na relação. Para eles está tudo bem, tudo ótimo. Muitas vezes eles dão aquela pulada de cerca, muitas vezes eles têm outras relações extraconjugais e eles se acomodam. Por quê? Porque a gente vê hoje que as mulheres são, isso é estatisticamente, são elas que, na maioria dos casos, pede a separação. Por quê? Porque há uma insatisfação com a situação. O homem não. Claro que sim. O homem já se satisfaz com que ele tem aquela mulher em casa, que é a que cuida dos filhos, que é a que cuida da casa, que mantém tudo em ordem. Perdão. E para ele tá tudo bem. Tá, mas tu não concorda que as mulheres se separam muito mais de uma relação que estão insatisfeitas e ficam sozinhas? Não, tem muitos homens que também ficam sozinhos. Isso não é o geral, né? Não, mas é o que, eu acho mais comum ver homem que separa e fica sozinho do que mulher que separa e fica sozinha. Eu vou meter a colher. Acho que existe uma... Desculpa, é um mix. Eu acho que... É que assim, veja, uma coisa é tu terminar a relação, né? A pergunta que você quer que termina mais, homem ou mulher? Uma coisa é terminar a relação. Se tu acabou a relação, eu acho, né, que o homem, ele estaria iniciando o debate, o homem só sai da relação sem entrar no outro. Não. Quando termina a relação, o que o homem vai fazer? O homem, a tendência dele é ver que ele realmente estava estagnado e vai tentar construir algumas outras coisas, certo? Se ele estava estagnado. Agora, se ele não estava, e muitas vezes há um inverso, né? Que o homem tem uma outra dinâmica, o homem quer, até pela vida dele, pela dinâmica de vida, ele quer fazer outras coisas, quer viajar, quer não sei o quê, quer ir conhecer lugares, e a mulher muitas vezes se acomoda também. Né? Então, essa acomodação também é um equilíbrio de relações. Então, às vezes, a mulher não acompanha o ritmo do homem. Não estou nem falando... claro. Vocês estão apontando que só o homem se acomoda, né? Então, não, nós temos... O que eu falei foi que a maioria das vezes é o homem que se acomoda, porque estatisticamente as mulheres é quem pede a separação. Perfeito. Não estou falando coisa da minha cabeça, estou falando o que é comprovado. Tá bom, mas é assim, é que partiu do pressuposto que elas pedem porque o homem estava acomodado, né? Não, elas pedem estão insatisfeitas, porque não querem uma insatisfação na relação. Então eu acho que é isso que é o que tem que ser. Quem não quer mais? Se ele não tivesse acomodado, elas não iam o que ele está trazendo, o que se aborda nesse artigo é exatamente isso, que ele está generalizando, né? Generaliza, fala pela maioria, não são todos, que o homem, quando se separa ou quando vai discutir a relação, ele vai discutir a relação já para terminar, porque está insatisfeito, porque já engrenou num outro relacionamento. Eu concordo em parte se a gente pensar numa educação bem machista, assim, da época do meu pai. Eu já diria que meus irmãos não fariam isso e os mais jovens também não. Que eu vejo hoje, assim, dos 40 para baixo, ouvindo no consultório, ouvindo dando palestra de amigos, a gente discutindo aqui, é que as pessoas estão muito mais preocupadas em serem felizes. E como hoje não existe uma obrigação, que nem antigamente tu tá casado, ou porque é uma questão de educar filho, de ter dinheiro, hoje como existe uma independência maior da
a mulher e ambos trabalham, as pessoas querem ser felizes. Então elas terminam porque não se amam mais, ou porque brigam muito, porque não dá certo. Isso é o ideal, né? Isso é o que se quer, né? Exato, então a gente que tu seja feliz. A gente começa a ver isso. E o que a gente vê também, por exemplo, que as mulheres estão bem decididas enquanto, assim, eu quero ser feliz, não vou suportar muitas coisas. Como, por exemplo, violência doméstica, que não é só bater. Né? Violência doméstica também é a mulher receber ofensas verbais, ou ela ser desqualificada, ser humilhada, ela, né, então, subjugada. Isso não precisa ser diretamente. Existe uma violência doméstica que é mais perversa, é onde o parceiro deixa subentendido e aquela mulher começa a se sentir culpada, aquela mulher começa a se sentir errada, ela é o problema da relação. Né? Então isso é muito mais perverso, né? Então, dependendo do grau intelectual da pessoa, ela vai ser mais perversa nessa violência doméstica do que uma pessoa, né, que de repente trabalha mais de forma operacional, né, que daqui a pouco não consegue controlar tanto seu impulso e sai na porrada. Fernando, uma vez eu estava conversando contigo sobre um livro, agora eu estava tentando lembrar o autor, que é A Dominação Masculina. O teu externar é exatamente esse, né? É que nós vivemos numa sociedade representativamente masculina, né? Exato. E se nós formos pegar historicamente, isso acontece nos primórdios da nossa cultura. Culturalmente, né? Ele é um processo em que, se você não tiver a reflexão, a autocrítica na condição de homem, de saber que há igualdade material mesmo, igualdade real entre homem e mulher, isso vai sempre existir na nossa sociedade. Nos relacionamentos, a opressão ela vai ser presente sempre. Né? Então, a questão cultural é muito forte, né? Mas aí isso é uma coisa histórica, né? Eu vou buscar um pouquinho do Freud, aí que tu até me ajuda. Isto muito da culpa feminina, né? Porque a mãe, quando educa o homem, ela educa o homem com esta relação de dominação e sobrepujando sempre a mulher. Porque mesmo, sabe o que eu vejo é bem interessante, né? Eu vejo isso em mulheres que ganham mais, homens que ganham menos, que as mulheres, eles fazem essa violência. E homens que, num momento, a mulher não está no mesmo patamar financeiro que o homem, então, como ele está pagando as contas, ele se acha no direito, paguei, mandei. E se a mulher não obedece, ou se a mulher tem uma personalidade onde ela vai questionar, porque vê que aquilo é uma equipe, então, nesse momento, eu não estou ganhando bem, enfim, mas daqui a pouco vou estar, não se submete, e aí começam a dar as brigas, né? Com menino em separação, ou não, ou então fica-se casado, se a mulher tem um perfil mais... Daí não sei, existem vários perfis, né? Não vamos entrar no mérito da questão. Não, mas que aceitação, né, Fernanda? Se a mulher aceita, né? Mas a Fernanda, eu acho que tu toca num ponto também extremamente nevrálgico, né? Sensível, que é a questão do valor. Né? O valor do homem e da mulher não pode ser tratado com quem ganha mais ou quem ganha menos. Exato. Né? Porque a nossa sociedade hoje, além de ser muito individualista, ela passa a partir do valor econômico. Aí o homem lá tem um carrinho bonitinho, tem dinheiro, então eu vou caçar, né? As Marias chuteiras, Marias não sei do que, né? Aquele lá é o meu homem ideal. Né? A gente vê muito isso na sociedade, porque é jogado para cima das pessoas isso, e a mulher acaba sendo tratada desta forma. Agora, quando tu pega uma mulher independente, que vai pro diálogo, que Mas tem... Mas o Arnaldo Jabor fala numa das crônicas daquele livro do verso, poesia Amor é prosa, sexo é poesia. Isso. Ele tem uma das crônicas que ele fala exatamente da mulher como produto de consumo da sociedade. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que quebrar esse paradigma. E aí não passa necessariamente pela mulher, até porque vamos colocar, né? Nós estamos falando de uma sociedade machista. Se a mulher tiver que fazer essa disputa sempre colocada ela abaixo do homem, na sociedade machista, não estou dizendo que eu defendo isso. No momento que ela está colocada abaixo, se o homem não se readequar ao conceito, não vai adiantar absolutamente nada. Assim como não vai adiantar se discutir meio ambiente, se nós vamos mudarmos a cultura ambiental, não vai adiantar se falar de cotas para negros, índios e pessoas com deficiência, se nós vamos mudarmos a cultura. Tem que mudar a consciência. Claro, e isso passa pela cultura, pela educação e mais pelo respeito recíproco. Eu vou voltar exatamente para aquela conversa que eu dizia, quando quebra o respeito, o relacionamento acaba e acaba as relações humanas também. Desculpe, Cris, é que eu sei que tá ansiosa. Não tô ansiosa, eu tô bem calma. Que bom, eu já avisei aqui que tô com alergia, minha voz começa a falhar um pouquinho. Por isso que eu fico mais quietinha, mais fico louca pra falar. Mas eu já vou falar uma coisa muito importante de saúde, mas antes eu tava lendo até de um amigo no Facebook, quero dizer que nós estamos com um problema aqui, né, na central telefônica. Deu um monte de ligação ali no início e estão ajeitando para você participar.
Mas tem o Facebook também para você fazer sua pergunta pelo Cristina Mazei. É o que dá ter uma audiência forte, viu? Aí congestiona as linhas telefônicas. Graças a vocês, não, graças a ti, né? Não, a mim não, tô bem quieta, que não tô falando nada. Não, tu és que nem a lua de ontem, né? Ontem tu inspirasse muitas luas. O que ele vai pedir? Doutor Dácio, eu conheço há muitos anos, eu quero dizer que nós somos amigos já há mais de 20 anos. Então, às vezes até as pessoas fazem uns comentários meio maldosos, né? Tava linda a lua. Eu saí daqui ontem, eram 10 horas da noite. Que horas terminou o programa do Cadu? Foi o último, né? Ao vivo aqui. 10h15. Eu saí da TV 10h15 ontem. Tava tudo iluminado. Estava linda a lua. Bom, deixa eu dar... A lua merecia todos os elogios da sua face. Ai, verdade, está inspirador hoje. Mas sabe o que eu ia falar? Que eu vi ali no Facebook, viu? Tu até me tonteou aqui. Que um amigo do Facebook colocou assim, que engraçado, né? Porque hoje o homem pode ultrapassar a mão já em algumas partes, né, da mulher, pode fazer tal coisa, agora mexer no celular e no Facebook, jamais. Então... A liberdade então não está no Facebook. É tecnológica, né? Não, é que os valores vão mudando um pouco, né? Então a intimidade do casal é não ter a senha do Facebook, é não poder mexer no celular. É uma coisa muito estranha. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu posso... Esse problema eu particularmente não tenho. Qual o problema? Eu não tenho senha no meu celular e uma senha do Face, tanto a minha filha quanto a eventual parceira que eu tenho não tenho problema nenhum, quer ver? Mas eu também não tenho, eu também falo para o eventual parceiro. Pode olhar, não tem nada, nada no Facebook. E nem no celular também. Olha só, gente, às vezes a mulher ela fica, mas aí às vezes a mulher tá irritada e ela vai dizer assim, deixa eu dar esse teu telefone. Aí tu de implicância vai dizer assim, não. Mas pega aí, ó, tá, deixa. Vai dizer isso? Claro. Então, é a melhor forma que tu tem de estabilizar. Claro, tá certo. O homem inteligente é isso. Agora, a mulher inteligente também. Mulher inteligente não vai sofrer com tensão pré-menstrual, não vai sofrer com menopausa, não vai sofrer com calorões. Por quê? Porque vai fazer um tratamento com a linhaça. A linhaça pura prensada a frio, que você não vai precisar mais estar comprando, esfarelando e triturando e tendo que misturar lá na alimentação. Não, é bem prático. Aqui estão as cápsulas douradas e aí você vê no vídeo os benefícios da linhaça, que vai diminuir aquela irritabilidade, as dores no corpo, as dores de cabeça, aquelas dores nas articulações. Então, gente, você já sabe de todos os benefícios da linhaça prensada a frio, porque mantém todos os nutrientes. O Equality, essa empresa que você já conhece há muitos anos, está há mais de 15 anos no mercado. Tem Anvisa, tem registro no Ministério da Saúde. E outra coisa muito importante, não há contraindicação, você pode tomar o Equality livremente. São duas cápsulas por dia, na verdade, que você vai tomar e vai aos poucos, né? Que você vai tomando lá nos 10, 15 primeiros dias, você já nota a diferença. Não é milagre, viu? Eu jamais estaria aqui recomendando para você algo que fosse milagroso, porque eu não acredito em milagre. Então, aqui está o Equality e tem uma promoção. Só que a promoção de hoje é a seguinte, metade do valor, 50% de desconto. Existem 20 dessas gargantilhas aqui de presente para quem ligar. Então, só para os 20 primeiros, você vai poder escolher. Ó. Você vai pedir e vai ganhar de presente a gargantilha. Aí você escolhe ou essa daqui, que é um crucifixo, eu acho, né? Vocês viram que a minha voz está falhando, né? Porque dá alergia, não é dengue. Não sei quem disse que tá com dengue. Não é dengue, é alergia ao pó. Então começa a ficar assim falhada. Então olha aqui, ó, você vai escolher. Ou você escolhe esta aqui de São Jorge, ou então essa aqui é um crucifixo. São os dois presentes que estão à disposição, você escolheu um ou outro, só que só tem 20 crucifixos e 20 do São Jorge, tá bom? A medalha de São Jorge. Para quem ligar agora e pedir o Equality no 0800 601 7771. E mais legal de tudo ainda, cada dia o Guilherme faz uma decoração diferente aqui, tu viu, Gabriela? Agora ele fez outra decoração aqui, ele fez um caminho. E acho que ele escreveu ele ia escrever Equality aqui, ele parou, ele fez o E e o Q. Então, produtor, jornalista Guilherme também aqui conosco. Então, assim, ó, quem vai pagar o mesmo preço, quem está em Porto Alegre, que você que está em Rondonópolis, que eu vou falar de novo, porque eles ligam bastante. O pessoal de Ilha Comprida, lembra, Dr. Dyson? Aquela letra maravilhosa que a senhora me passou, né? Isso mesmo, Dr. Dyson. Então, assim, ó,
0800 601 7771 e você escolhe, então, vai pagar o mesmo preço quem está em Porto Alegre, quem está aí no interior de São Paulo, quem está aí no interior do Rio de Janeiro, quem está em outros estados brasileiros não vai pagar taxa de entrega, tá? 0800 601 7771. Nós vamos a um breve intervalo e já nós voltamos discutindo mais ainda um pouco a relação para que possamos levar qualidade de vida para a sua relação. Ninguém quer separar ninguém aqui, bem pelo contrário. A gente quer que você tenha qualidade na sua relação. Veja hoje no Ubra Notícias as homenagens às vítimas do incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, um mês depois da tragédia. 239 jovens morreram, 22 feridos seguem internados no estado. A polícia deve pedir a prisão preventiva de 2 sócios da boate e 2 integrantes da banda gurizada Fandangueira. Eles estão presos em Santa Maria. Veja também a volta às aulas nas escolas da rede estadual. 130 delas estão com obras emergenciais e ainda há falta de professores. De olho na Páscoa, supermercados gaúchos projetam aumento de 5% nas vendas. Devem ser comercializados 9 milhões de ovos de chocolate no estado. É a previsão do tempo. Eu te espero logo mais. Ubra Notícias. Apoio Sicredi. A vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce. Olha só, gente, vocês não sabem o intervalo, como ele é valioso. É tão valioso quanto o programa no ar. Nós acabamos de ver uma revelação que nós mulheres concordamos. E eu tenho certeza que a mulher também vai concordar com a gente. Qual é a revelação? O Dr. Dyson nos falou que quando o homem fecha demais as coisas, tipo, não deixa ver celular, quando não pode ter senha do Facebook, é porque... Alguma coisa tem, mas... Viu? Não só os homens, né? Na relação. Na relação. Quanto mais a gente esconde, mais coisa vai aparecer, né? Ou tem para esconder. Concordo plenamente, tanto homens como mulheres. Escondeu porque alguma coisa tem. Não precisa. Aquele homem que vive com o celular para baixo, assim, ou que tá sempre no silencioso, que diz que dá para não incomodar. Aí tu te faz de bobinha, né? Ai, tá bom, que amor, é pra não incomodar a relação. Mas as pessoas acreditam no que querem, né? Sim, claro, no que enxergam também. No que enxergam, né? O que não enxergam, né? Ou o que não querem ver. O que não querem ver, porque muitas vezes, assim, as coisas estão ali, estão na cara e as pessoas não querem ver. Elas querem assim mesmo, elas querem aquele tipo de relação. É como se fosse um contrato. Então, eu dou o que eu tenho pra dar e tu me dá o que tu tem pra dar. Então, é isso. E se a gente tá bem assim, tá bem assim. A maior crise que as mulheres têm é quando o homem vai jogar futebol. Eu tenho o hábito de jogar vôlei segunda e quinta-feira. Então, eu tô lá naquele lugar toda segunda e quinta-feira, das 8 às 10, jogando vôlei. Tá lá no meu grupo, pessoal, vôleizinho misto, a gente vai pra desopilar, brincar. Tá desconfiada? Vai lá, ali na PUC, tá? Entende? Não tem problema nenhum. Aí a gente sai, o fulano foi jogar futebol, liga pra tudo, faz toda uma artimanha, quer fazer, né? Não precisa fazer. Eu acho que isso aí vai muito também da insegurança da pessoa. Essa questão de ciúmes, eu vejo dessa forma. Eu nunca fui assim, nunca fui ciumenta, nunca fui de correr atrás, nunca fui de olhar. Eu acho assim, se tá fazendo, vai fazer igual, cuidando ou não cuidando, entendeu? Controlando ou não controlando, a pessoa se quiser vai fazer. Com certeza. Então, assim, é uma questão de quê? De segurança. De confiança. De confiança e de segurança também. Porque se tu tá confiando que a coisa não tá acontecendo, ou mesmo que esteja também, vai fazer o quê? Não vai ser na hora do teu futebol, do teu vôlei, que tu vai trair. Se quiser trair, tu vai trair qualquer outro horário. Menos no que tu falou pra namorada, que vai estar lá em tal determinado lugar. Quer dizer, é uma questão lógica de inteligência, né? Claro. E tu tá subestimando também a inteligência do outro. Mas eu vou só para ainda buscar o gancho. Eu não concordo, vou fechar com a crise, com aquela história de que o homem só sai de uma relação quando tem outra pronta. Isso
Hoje eu vejo os homens cada vez mais, quando saem numa relação, eles querem mais tirar toda aquela roupa, sabe, botar no fogo, sabe, limpar ela e começar do zero. Até porque na maioria das vezes quem sai é a mulher, né? Eu não sei se é assim, Cris, eu não sei. Ultimamente, eu pegando por mim, ultimamente está empatado, assim. Às vezes eu saio, às vezes ela sai. Eu ouvi, agora na época do carnaval, alguns relacionamentos terminando por parte dos homens, porque queriam aproveitar o carnaval, queriam ir para o Rio de Janeiro. Pois é, e aí conta, como é que foi a volta agora? E aí a volta, a retomada foi que a pessoa foi para lá, 2 amigos foram e ligaram para os namorados, porque estavam morrendo de saudade, viram a burrada que elas deram. Não, eles voltaram. E aí reataram. Claro, 1 ano de relacionamento não é pouco tempo. Então o cara, tipo, se deu conta. Mas qual é a idade dessas pessoas? 40 e poucos anos. Pois é, não dá mais. Tu briga comigo, eu disse. Quando eu te digo que hoje não define mais, as pessoas estão... É que na verdade a gente está tentando buscar alguma coisa que nos equilibre e a gente não está equilibrado. Exatamente. Se tu não estiver bem contigo, não adianta, pode passar aqui a limusine de ouro que ela não vai te É que tu não pode buscar a tua felicidade no outro, né? Exato. A felicidade está em ti, tu tá feliz ou tu não tá feliz. Se tu não tá feliz, bom, vai atrás da tua felicidade, procura resolver, se tratar, meios alternativos, alguma coisa em ti não tá bem, profissionalmente. Nessa questão, por exemplo, da imaturidade, que foi uma imaturidade dessas pessoas terminaram, é 30 e poucos, outros 40 e poucos, é a questão assim, ó, que acontece? Como essa pessoa está insatisfeita, infeliz, ela coloca a culpa da infelicidade na relação na outra pessoa. Então é a namorada, que não sei o que é a namorada, que assim é a namorada, que é essa... E não é ela. Quando ele se depara sozinho, lá no meio da maravilhosa, né, no carnaval, pleno de mulheres maravilhosas, enfim, e vê que não continua feliz e não tem a namorada, o cara caiu a ficha. Nesse caso, conseguiu resgatar. Tem muitos casos que não vai conseguir resgatar. Mas, com licença, é a burrice do homem que faz isso, né? Burrice. Aí são as questões pessoais de cada um, né? Uma pessoa que, de repente, está em crise, não se achou, é imatura. Aquele programa que nós estávamos fazendo sobre a inveja, que a gente não conseguiu aprofundar ele, né? Que a gente estava tentando... Muitas vezes, as pessoas acabam caindo numa armadilha da inveja de terceiras também. As pessoas estão tão envolvidas com outro mundo. Aquela coisa da graminha do outro verde, né? É isso aí. Então, cara, tem N fatores que acabam levando esse tipo. Então, se tu não tiver tranquilo, a fim de ter aquele relacionamento, satisfeito contigo, tu vai encontrar pelo em ovo, tu vai encontrar histórias, viu? Tu vai buscar no passado da pessoa. Bom, aí tu destrói tudo, né? Ou tu vive que tu tá afim, ou então tu sai fora. É mais honesto que, não quero, vou embora até logo, entende? Até para preservar as relações futuras, né? Porque muitas vezes tu te envolve, porque meu amigo lá tá com uma namoradinha nova e não gosta da minha namorada, eu vou ter que me aproximar porque ela tem uma amiguinha, eu vou fazer um rolinho com a amiguinha. Isso também é normal, acontece com as mulheres, acontece com os homens. Vou perguntar de novo, que faixa etária é isso? Olha, eu vou te dizer que na faixa dos 35, 40, que a faixa, eu sou um pouquinho mais velho, né? Eu vou deixar o namorado porque a amiga tem um namorado que tem um amigo que... não, mas eu já ouvi assim, quer ver? Ó, mas eu não tô não, mas deixa assim, com isso. Olha o que eu ouvi 40 e poucos anos, assim, ó. Porque o namoro é problemático, dá muita briga. É porque tu tem filho e ela não tem. Se tu for namorar uma que tem filho, ela vai entender melhor e o namoro vai ser muito melhor. Quer dizer... Mas também tem aquela... Né? Ou é a mesma coisa, a mulher tem filho, mulheres que não querem namorados com filho. Exato. Né? Porque não quer dividir espaço com filho do namorado. E aí, é um egoísmo muito grande. É complicado. Entre nós, né? Nossa, é muito, né? Porque assim... Ou tu entende, ou tu aceita aquela pessoa, ou tu quer estar com ela, e aí tu vai comprar um kit. E é isso. Ou então tu não quer. E vai aceitar as dificuldades, porque assim, gente, se relacionar é trabalhoso. A gente tem que se ver o outro. No meio do caminho a gente vai se atrapalhar, vai dar briga, é uma construção. A felicidade não é todos os dias, toda hora. São momentos de felicidade e momentos de conflitos, porque as pessoas são diferentes. Eu digo assim, se a gente já tem conflito em casa, com a família, pai, mãe, irmãos, imagina num relacionamento de pessoas que tu encontra, que tu gosta, e muitas vezes tem valores diferentes dos teus, e a gente tem que ir, né, estabilizando isso. Então tem que ter paciência. Uma história
diferentes, exatamente. Um outro problema, né? Um outro problema que é aquela, como é que é, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Deixa bastante permeável, né? Eu conversava com a minha dentista, ela me disse, vai ler esse livro. O que acontece? Às vezes o homem está dizendo água e a mulher está ouvindo limão. Né? Aí a mulher está falando abacaxi, o homem está ouvindo melancia. Exato. Então, também o linguajar masculino e feminino são diferentes. Então, se a gente não estiver preparado para amadurecer isto, para digerir, né, esses elementos, né, estas expressões que muitas vezes são ditas de uma forma diferente, e às vezes elas são ditas com carinho e tu recebe como sendo uma agressividade. Então a gente também tem que administrar isso. Então quem está proposto a ter um relacionamento tem que saber que tem que vir desarmado. Ou então, olha, vai ficar lá um dia, 2, depois até logo, foi bom, obrigado, vamos continuar amigos, vamos tomar cerveja junto, né? E continua o baile. Agora, se tu quer uma relação um pouquinho mais sólida, tem que haver uma contemplação, tem que haver cedência de ambos os lados. E a telespectadora aqui, né? ela está acompanhando o programa, vários aqui pelo Facebook, já que o nosso telefone aqui deu um probleminha, em função das ligações, de muita ligação junta que teve no início. Nós temos aqui uma telespectadora, ela pediu para não se identificar, ela disse que estava noiva há 6 anos, casamento marcado para novembro deste ano, e que há 2 meses atrás o ex-noivo chegou para ela e disse que não queria mais casar, que não queria mais a relação, pois estava apaixonado por uma outra. Pasmem, diz ela, a minha melhor amiga. Como lidar com esse tipo de frustração, já que vocês estão falando tanto em relacionamentos? É uma dupla morte da amiga. Foi traída pela amiga e pelo portal. Eu acho que sem drama, amiga. Eu acho o seguinte, dá graças a Deus que ele foi, entendeu? Ainda bem que você não casou com ele. Pois é. Então, assim, ainda bem que ele tá com a melhor amiga, que era a melhor ela amiga. também que ela foi, né? Porque não é amiga. Não é amiga, né? Exatamente. Isso é uma bomba. Porque tu imagina se ela tá casada com um cara, tá com um filho, que ela não tem filhos. Imagina ela casada com um cara. Com filhos, ela descobre depois que o cara tá apaixonado pela melhor amiga. Então, acho que foi ótimo. Tu te livrou em tempo ainda e descobriu quem era o cara, né? Porque, poxa... Corriqueiramente isso acontece entre casais de amigos. Ambos casados, e aí acaba o homem se envolvendo com a mulher do outro, ou a mulher do outro com o homem da amiga. Isso é muito comum, porque tu acaba começando a conhecer as pessoas e esse envolvimento acaba aproximando coisas... isso é dentro da família, né? Também. Depravações? Não é que não tem nada de depravação. Envolvimento, né? Como que não? Isso é uma coisa que acontece, a gente vê isso o dia a dia. Depravação. Não, com licença. Da família. Não, só um pouquinho. Só te relaciona se tu abrir a guarda. Não, agora dentro da família, assim, não. Só um pouquinho. Não entendeu o que eu disse. Tu tá te namorando, tu tem um irmão. Aí meu irmão... E aí o teu irmão começa em cima de mim, eu vou lá ter uma relação com ele, um relacionamento com ele amoroso, vamos supor. Só um pouquinho. Olha, eu vou te dizer que dentro da minha família aconteceu isso. Número 2. Familiares distantes. As coisas só acontecem se tu abrir a guarda. Se tu te mantiver mas é claro, se as pessoas quiserem, é óbvio. Sim, mas acontece. Você está tendo a questão ideal, é assim, mas existem as questões que não são ideais. Mas é a gente que coordena isso. Mas isso é o que acontece. É cada um que coordena. Mas nós estamos falando do que acontece, as coisas acontecem. A gente pode não concordar e dizer que isso não está certo, ok, mas as coisas acontecem. Mas eu acho que as coisas só acontecem e a gente deixa. Cris, tem momentos da vida, Cris, tu tá sentado numa mesa de família, tá discutindo e tu tá vendo todas as coisas que convergem, pegando o nosso exemplo, era tu e meu irmão. Se os dois convergiam, a gente vivia sempre brigando. Né? Tu vai começar a dizer, opa, parei, escolhi o irmão errado, cara. Claro, não é isso que eu quero. Talvez até tu acabe não tendo um envolvimento com o irmão, mas vai buscar alguém parecido com ele, entendeu? E aí a gente começa a se dar com a crise, isso acontece. Não me olha com essa cara de pavor, porque acontece direto, cara. Não, eu não tô olhando cara de pavor. Eu tô brincando. Tu tá falando... Nós estamos falando do irmão, não bota lá que eu vou ter um relacionamento com outro. Não é isso que a gente está discutindo. Tô pegando o irmão. Nós estamos conversando do irmão. Eu tô te mostrando que daqui a pouco a convergência disso é muito maior. É a mesma coisa, eu tenho uma irmã e a gente está namorando eu e tu. Aí a gente está numa janta e tá minha irmã e tu ali, os dois, e aí Cristo não vai dizer assim, agora eu vou agarrar a irmã dela. Não é questão de agarrar, mas é que aí tu começa a olhar com outros olhos, é diferente. Sim, mas tem pessoas que olham com outros olhos. Mas porque tu coordena, mas essas pessoas são diferentes. Mas eu tô dizendo o seguinte, que a gente tem o poder, a gente tem o controle remoto. Algumas pessoas têm, mas não é todo mundo. Senão não teria assassinato, não teria traição. Não, nós estamos falando de pessoas, não estamos falando
falando de patologias, nem Não. de doenças. Não, mas não. Não, mas Então, existe traição não quer dizer que a pessoa trai, que Existe desvio de Cris, daqui a pouco personalidade. tu tá no amor, nós tu estamos tá... falando de relacionamento em família. Tá, mas vamos, eu quero... Vocês estão desviando, Mas se irmão rouba de irmão, se em testamento de família se matam as pessoas. Não, mas é diferente, entra dinheiro. Entra dinheiro. Não, entra dinheiro, entra amor, entra terra. Entra é as sexo. coisas do ser humano. Pra Mas mulher claro que sim. entra gastos, né? Porque tem uns Não. que veem a mulher como um cartão O de homem crédito. luta pelo quê? Pelo poder que está na terra, dominação de terra, de alimentação e de parceiro, que é pra procriar. Isso é instintivo. Isso é instintivo. É automático, tu nem pensa, tu nem questiona. Gostou e aí vai lá como ele está dizendo, e aí tem aquele olhar, a química, quando viu se apaixonaram, eles podem bloquear e não se envolver, ou podem acabar cedendo esse amor e se envolver. Mas isso é histórico, na história isso acontece. A gente vê na literatura. Na literatura tem isso descrito. Eu não estava questionando a literatura Já disse, olha, tá, na acabou, não prática. quero mais papo. Mas na prática existe. Ela tá derrotada 3-1 aqui, ela... Não, Pierre Bourdieu, o nome do... Não, eu continuo pensando o que eu penso. As pessoas normais têm o controle, tu só te relaciona, tu só atrai se tu quiseres. Ninguém vai... mas não é essa ninguém questão vai dar de em cima trair ou de não. mim, e aí eu vou trair o meu namorado porque o fulano é em cima de mim. Não. Esta Não noiva, existe isso. Essa noiva ficou 6 anos noiva, né? Aí tinha uma amiga próxima dela e acabou o noivo se envolvendo com a amiga, certo? Não, Cris, permite só para terminar o raciocínio. Né? Aí, vai terminar o programa. Não, tá bem, eu vou ser rápido se tu deixar. Né? Aí o que acontece? O cara perdeu, permite, né? O cara perdeu a tesão pela noiva. Ok, ele podia ter dito pra ela. E não fazer do jeito que ele falou aqui. Não, mas isso não quer dizer que a gente concorda. A gente não está concordando com isso. Não, a gente concorda, a gente tem que encerrar o programa. Concordem comigo que a gente tem que encerrar o programa. Claro, a gente não concorda. Mas o que acontece, acontece. Kátia Severo, cardiologista, mestre em medicina do esporte. Doutor Dyson Portanova, advogado, especialista em direito previdenciário. Doutora Fernanda Basso, psicóloga, doutora em neurociências. Toda quarta-feira a gente está aqui conversando, discutindo, a gente diverge muito. Só que eu já até nem consegui falar Cristina tanto. Mazei, nossa apresentadora. Muito obrigada pela companhia. Nosso programa volta amanhã às 5h10. Você continua aqui na programação da Ubra TV, porque vem aí mais informação com o Ubra Notícias. Informação, apoio. Odontopós, Instituto Odontológico de Pós-Graduação. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.